Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos completar, na verdade, a análise a respeito do litisconsórcio. Mas o que eu quero ver com os senhores no vídeo de hoje são considerações a respeito da dinâmica do litisconsórcio. Isso porque nós já analisamos algumas considerações no que se refere ao conceito de litisconsórcio, a classificação do litisconsórcio, as hipóteses legais em que se admite o litisconsórcio, noções gerais a respeito do litisconsórcio. O que falta tratar no tópico de hoje é realmente considerações a respeito sobre a dinâmica do litisconsórcio, ou seja, o modo como o litisconsórcio atua em juízo. E aí eu quero tratar com os senhores a respeito desses tópicos aqui. Olha, nós falaremos a respeito do Instituto do Litisconsórcio multitudinário, falaremos a respeito do litisconsórcio ativo, falaremos a respeito da ausência do litisconsórcio, ou seja, os vícios inerentes à ausência do litisconsorte, e falaremos também a respeito do tratamento dos litisconsortes e, por fim, a previsão de benefício de prazo decorrente da figura do Instituto do Litisconsórcio. Vamos então a cada uma dessas hipóteses. Em primeiro lugar, conforme pontuado, nós falaremos, em primeiro lugar, do litisconsórcio multitudinário. No que consiste o litisconsórcio multitudinário? Veja, multitudinário significa a previsão, a hipótese de se formar em juízo, em decorrência do litisconsorte, uma multidão. E aí, essa multidão, ela pode comprometer, então pode gerar um
comprometimento à rápida solução do litígio da controvérsia, ou pode comprometer, pode gerar um comprometimento, uma dificuldade, vou botar aqui, ó, pode dificultar o exercício do direito de defesa. Porque quando se forma uma multidão no processo, isso pode depor contra a duração razoável das controvérsias, a rápida solução e quanto ao exercício do direito de defesa. Veja, o prazo vai ser o mesmo se houver 2 réus, 2 autores, o prazo vai ser o mesmo para o réu contestar se tiverem 2 autores ou se tiverem 200 autores. 2.000 autores. Então nós temos que verificar que a existência de uma multidão no processo pode comprometer a rápida solução da controvérsia ou pode dificultar o exercício do direito de defesa. E aí, se nós formos ao artigo 139, inciso 2º, e ao artigo 139, inciso 3º, nós veremos lá a previsão de que é dever do juiz, lá, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, inciso 2º, velar pela duração razoável do processo. Então pode ser que uma quantidade exagerada de partes no processo, de partes da demanda, venham a dificultar a duração razoável do processo. E é dever do juiz também, indeferir postulações meramente protelatórias. Então pode ser que uma quantidade exagerada de partes no processo venham a dificultar, a obstaculizar, portanto, o exercício do direito de defesa. E vejam que o parágrafo 1º do artigo 113, então, olha lá, litisconsórcio multitudinário, aonde que ele se encontra? No artigo 113, parágrafo 1º. E aí ele dispõe, o parágrafo 1º, o juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando a quantidade de litisconsórcio, comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Então vejam os senhores que o conteúdo normativo desse parágrafo 1º do artigo 113 consiste, então aqui falta colocar lá, artigo 113, parágrafo 1º, o juiz poderá limitar o litisconsórcio. A previsão de litisconsórcio multitudinário consiste, portanto, numa ideia de limitação. Agora, nesse contexto de limitação do litisconsórcio, o que nós temos que ver? Será que isso incide em todas as espécies de litisconsórcio? Não. Somente no litisconsórcio que for facultativo. Dito de outra forma, essa limitação não incide, não se opera quando tratar de litisconsórcio necessário. Porque o litisconsórcio necessário é justamente aquele que deve obrigatoriamente contar com a presença de
todos os sujeitos envolvidos. E aí, quais são as causas de necessariedade? Nós já tratamos no vídeo anterior. Pode ser por força de lei ou pela natureza indivisível da relação jurídica. Se a lei determinar a presença de todos os sujeitos devem estar presentes, sejam 2, 5, 15, 150, 200. Tem que estar todos. E se a natureza da relação jurídica for indivisível, para que a decisão produza efeito em relação a todos, deve estar, portanto, todos no processo. Então veja que o litisconsórcio multitudinário, ele gera a limitação em se tratando de litisconsórcio facultativo. E aí eu separei para os senhores alguns enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O enunciado de número 10, o enunciado de número 116, o enunciado de número 117, o 386, 386 e 387. 386 e 387. Esses são os enunciados do FPPC. Vamos ver o que eles dispõem. Olha lá, enunciado de número 10 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. É isso que significa FPPC, os senhores sabem bem. Em caso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário, a interrupção da prescrição, que é um dos efeitos da citação, né? A interrupção da prescrição retroagirá a data de propositura da demanda original, da primeira demanda, portanto. Esse é o enunciado de número 10. Agora o enunciado de número 116. Vejam. Quando a formação do litisconsórcio multitudinário for prejudicial à defesa, o juiz poderá substituir sua limitação pela ampliação de prazos, sem prejuízo da possibilidade de desmembramento na fase de cumprimento de sentença. Então, ao invés de limitar o litisconsórcio, o juiz pode conceder um prazo maior ao exercício do direito de defesa. Vejam, essa possibilidade de uma adaptação do procedimento consta do artigo 139 do CPC, no seu inciso 6º. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe. Vimos na tela ainda há pouco. Inciso 6º. Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os à necessidade do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Então, ao invés de limitar o litisconsórcio, o juiz pode ampliar o prazo. É isso que o enunciado está nos trazendo a ideia. Enunciado 117 do FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis. Em caso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário ativo, os efeitos mencionados no artigo 240 são considerados produzidos desde o protocolo originário da petição inicial. É parecido com o enunciado 10, mas o enunciado 10 só fala da retroação para fim de prescrição. O 240 fala de litispendência, tornar litigiosa a coisa. Então, todos os efeitos mencionados no artigo 240 consideram-se efetuados quando do protocolo, quando da formação do processo originário, da relação jurídica original. E aí, enunciado 386 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. A limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário acarreta o desmembramento do processo. Então, a sugestão que se faz pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis não é a extinção do processo, mas o desmembramento do processo para que se formem tantos quantos outras relações jurídicas processuais quantos o juiz entende necessário. Então, imagine que tenha um litisconsórcio facultativo multitudinário com 100 partes. O juiz entende que, para não ser litisconsórcio multitudinário, tem que ter 10 partes. Ele vai desmembrar um processo e vai formar aquele único processo em 10 processos.
para que cada um dos 10 processos tenha 10 partes. Cada relação jurídica processual vai contar com 10 partes da demanda em litisconsórcio, atuando em conjunto, tá? E o artigo 38, o enunciado 387 do FPPC. A limitação do litisconsórcio multitudinário não é causa de extinção do processo, como acabamos de falar. Uma outra consideração, ainda a respeito do litisconsórcio multitudinário, é o que concerne em relação à sua impugnação. Então, a decisão de limitação do litisconsórcio pode ser impugnada por agravo de instrumento. Da onde que se extrai a ideia da impugnabilidade por agravo de instrumento? Artigo 1015. Artigo 1015, nos seus incisos 7º e 8º. 7º e 8º. O artigo 1015 dispõe o seguinte. Artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre. Então não são todas as decisões interlocutórias que são agora agraváveis, só essas que versarem sobre, inciso 7º, exclusão de litisconsorte. Então, se a parte solicitar e o litisconsorte multitudinário for reduzido, for limitado, alguns litisconsortes serão excluídos. Cabe agravo de instrumento. E inciso 8º, a rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Se a parte solicitar e o juiz indeferir, cabe agravo de instrumento. Então, cabe agravo de instrumento nas duas hipóteses. Seja quando houver limitação e alguns litisconsortes forem excluídos, seja quando o juiz indeferir, rejeitar, portanto, o pedido de limitação do litisconsórcio. Tá certo? Bom, outra consideração a respeito do litisconsórcio. Vejam, litisconsórcio multitudinário. O que consiste o litisconsórcio multitudinário? Limitação do litisconsórcio. Cabe sempre? Não, só quando for litisconsórcio facultativo. Não cabe em se tratando de litisconsórcio necessário. Então, falando em litisconsórcio necessário, litisconsórcio necessário. Existe litisconsórcio necessário na modalidade ativa? Litisconsórcio necessário ativo? Essa é uma discussão em sede doutrinária, porque litisconsórcio multitudinário é aquele que deve obrigatoriamente se formar. Se admitirmos litisconsórcio necessário no polo ativo, nós estaríamos afirmando, portanto, que nesse caso, uma das partes só poderia estar em juízo se a outra parte estivesse também. E a doutrina majoritária sustenta que isso não é admissível, então a doutrina majoritária não admite. Não admite o quê? Não admite o litisconsórcio ativo necessário. Litisconsórcio necessário no polo ativo. Por quê? Porque o sistema processual, ele trabalha com duas lógicas. Ele trabalha, de um lado, com a ideia de um amplo acesso à justiça. Então, nós temos um amplo e universal acesso à justiça, e de outro lado, então todos podem ir a juízo, mas de outro lado só está em juízo quem quer, que é a ideia, portanto, de liberdade individual. Vejam, até a ideia de inércia da jurisdição tem um âmbito de incidência na liberdade individual. Ninguém é obrigado, portanto, a estar em juízo.
nem quem quer ir a juízo, que é o amplo e universal acesso à justiça, nem quem quer estar em juízo pode ser restrito por quem não, nem por quem não quer, nem quem não quer estar em juízo pode ser obrigado a estar em juízo por quem quer. Então há uma contradição em termos a respeito do litisconsórcio necessário no polo ativo. Por que a doutrina majoritária não admite litisconsórcio necessário ativo? Por conta do amplo e universal acesso à justiça e da liberdade individual, que são garantias constitucionais. Tá certo? Essa é uma interpretação que se faz do sistema, portanto, e aí eu anotei aqui para os senhores 2 julgados que tratam dessa temática. Depois os senhores busquem lá recurso especial 1.124.506 e o outro também é recurso especial 1.107.977. Eles tratam dessa ideia de inadmissibilidade do litisconsórcio necessário na modalidade ativa. Tá certo? Bom, um terceiro tópico que nós temos que estudar diz respeito a qual seja a espécie do vício decorrente da ausência do litisconsorte. Veja, qualquer ausência de litisconsorte gera vício? Não, porque se for litisconsórcio facultativo, que é opcional, não há que se falar de vício. Então é vício na ausência do litisconsórcio necessário. Então qual é o vício que gera a ausência do litisconsórcio necessário? É isso que nós devemos ver, mas nós vamos deixar para ver a partir do próximo vídeo, porque esse vídeo já está extenso demais e eu vou tratar a partir desse tópico terceiro, portanto, com os senhores, no próximo vídeo, para a gente completar a análise a respeito da dinâmica processual de atuação no processo dos litisconsortes. Tá certo? Por hora é só, portanto, meus amigos, fiquem todos com Deus e até uma próxima.